Porque sou preguiçoso. Porque é um género que não tenho muito o que pensar, quer dizer, tem que submeter a uma série de regras, tem que haver uma série de regras, de princípios, de normas, uma gramática. Aí tu tens uma espécie de prisão. E por outro lado o trabalho do escritor é de violar todas essas regras. Então é um jogo, não é? Seguir as regras seria muito chato. Por isso é que eu digo muitas vezes, todos os romances policiais têm regras, este não tem. Isto por um lado. Em segundo lugar, porque o policial oferece uma série de vantagens, porque ao contrário do que nós possamos dizer, o romance em geral é que é uma parte da literatura policial. Quase toda a literatura é policial, no sentido em que aquilo de que o policial fala, a morte, a culpa, o desaparecimento, a infâmia, o caráter dúbio da moral, o medo, a perseguição, tudo isso é o que faz o policial, mas é também o que faz toda a outra literatura. Ou seja, muitas vezes, se não fosse a literatura policial, o romance não tinha sobrevivido. E foi a literatura policial que garantiu uma espécie de sobrevivência do romance como um género literário do século XIX, não é? Mas dando-lhe modernidade. E por outro lado, finalmente, porque a literatura policial é um género, como eu disse há pouco, dúbio. Não é? Moralmente é dúbio, nós não temos a certeza se estamos do lado dos bons, se estamos do lado dos maus, mas a verdade é que o policial nos questiona sempre, nos está sempre a interrogar sobre a morte, sobre o desaparecimento, sobre as nossas próprias dúvidas morais. E sendo que o policial tem ainda uma outra vantagem que garante que os heróis não desaparecem. Não é? Isso é bom. Ao contrário de outros países e de outros mercados, o policial em Portugal não é uma garantia de vendas sólidas. Pelo contrário, há uma espécie de preconceito contra o policial, mesmo da parte dos editores. Eu falo por mim, que sou editor e também tenho algum receio de publicar policiais, mas acho que o preconceito é um preconceito social. Durante o regime anterior, durante o fascismo, o policial em Portugal era quase clandestino. Havia muita gente a escrever policial, mas escreviam-no muitas vezes com pseudónimos ingleses e americanos. Isto por um motivo, se na sociedade portuguesa não há crimes, porquê criar um género que fala de crime? Este era um bocadinho o argumento moral antes de 74. Depois de 74, a literatura passou a ser muito moral, muito moralista, queria explicar Portugal, queria dar lições aos leitores sobre como ser um bom cidadão, como interpretar a própria história de Portugal. O policial não tem esse género de preocupações. E eu acho que esse tom, foi inclusive prejudicial para a literatura portuguesa, que se tornou muito ensimismada, muito voltada para si, muito voltada para dentro, muito pouco alegre, muito pomposa, não é? Que nem sabe fazer diálogos, nem sabe criar personagens maus, não é? E isso é muito marcante. Eu acho que o medo do policial, o medo de rasgar a moral tradicional, pode ter destruído uma parte criativa da literatura portuguesa. Eu acho que leva tempo, porque tem a ver muito com a educação literária, não é? Não a educação literária dos leitores, mas dos autores. Os autores são o que são, mas eu acho que o sistema literário está feito
para um determinado género de discurso e um determinado género de autores. Como eu disse, muitas vezes há uma preocupação excessiva da literatura portuguesa ou do romance português de ser uma espécie de arauto e de voz de Portugal, como se Portugal fosse uma realidade etérea, uma coisa que vive lá em cima, não é? Por isso é que eu gosto de brincar muito com Portugal como sistema nos meus livros, quer dizer, aliás até ponho personagens brasileiros a falar de Portugal, justamente para criar atrito, não é? Porque o escritor tradicional português tem muito a tendência e a tentação de dar aulas de moral e de ser um intérprete da moralidade da história, não é? Isso a mim não me interessa nada. Essa é uma questão central, porque tem a ver com aquilo que eu estava justamente a dizer. Normalmente eu deveria escolher Filipe Castanheira, porque Filipe Castanheira é formado em História, melancólico, ele retira-se, ele tem pensamentos muito nobres e elevados. E as leitoras gostavam muito de Filipe Castanheira, que tinha aquele ar frágil, abandonado, triste. Era um homem que precisava de que alguém o apoiasse, que alguém lhe desse mimo, não é? Bom, e ele aparece no Crime em Ponta Delgada, na Morte no Estádio, é ele que faz. Mesmo nas Duas Águas do Mar e no Céu Demasiado Azul, ele ainda toma a direção. Mas ele cansou-me muito, não porque fosse uma má pessoa, mas porque eu precisava de alguém que fosse mais iconoclasta, mais irreverente e que pudesse rir, não é? Eu acho que também é outro dos problemas da ficção portuguesa, a falta de riso, não é? A falta de riso. Riso não quer dizer alegria, quer dizer mesmo riso, até com alguma maldade. E o Jaime Ramos vinha a esse propósito, porque era um personagem pequeno-burguês, de uma cidade conservadora, ele vive numa cidade conservadora, ele próprio é um conservador, ex-esquerdista de uma sociedade conservadora, de uma cidade que gosta de enigmas, de mistérios, de hipocrisia. E eu, quando digo hipocrisia, as pessoas dizem, mas isso é mau. E eu digo, não, é bom. Porque se não fosse hipocrisia não havia literatura, não é? Se não fossem os vícios da hipocrisia, da ocultação, não é? Todos sabíamos o que é que estava a acontecer em todo o mundo, então não havia literatura. E me agradam justamente personagens que dissimulam, que mentem, que são falsos. Jaime Ramos também é assim, não é? Não convém acreditar em nada do que ele diz, porque, como tu sabes, que já leste, não é? Sabes que ele pode fingir, pode ser dissimulado e muitas vezes toda aquela dureza é uma pose dele, não é? Porque ele é um fraco como os outros, só que ele não quer. E eu acho que ele é um homem à maneira antiga e a mim agrada-me isso. Agrada-me o facto de ele ser um homem à maneira antiga, de não ser correto, de continuar a fumar, a beber, de ter as opiniões, de não se meter muito na vida dos outros, que é justamente o contrário daquilo que acontece na literatura portuguesa, em que metem-se imenso na minha vida, metem-se connosco, dão-nos aulas, dão-nos conselhos, como ter um orgasmo perfeito, como ser saudável, não é? A literatura não serve para nós sermos bons cidadãos, não é? Não serve para nós. Um bom cidadão paga impostos, não joga lixo no chão, ok, mas a literatura não tem a ver com cidadania. Ler não faz de nós melhores cidadãos. Pode fazer de nós pessoas mais interessantes, mas não faz de nós melhores cidadãos. Ter uma boa biblioteca não é uma garantia de sermos bons cidadãos. Aí é preciso cortar com essa
essa coisa de pensar que um bom cidadão é um bom leitor e de que um bom leitor é um bom cidadão e de que os bons personagens da literatura são bons leitores. Não são. Não são. E o Jaime Ramos era muito isso. Era muito o meu lado mais, eu não diria rebelde, não, mas o meu lado mais pessimista, mais cético e ao mesmo tempo mais capaz de rir, não é? Porque eu acho que ele às vezes é tão pessimista e tão cético que não acreditamos nele, não acreditamos naquele pessimismo, naquele ceticismo e então começamos a rir dele. E é isso que faz dele um personagem que eu gosto. Eu penso o que é que ele poderia dizer sobre isto, de que maneira é que ele poderia agir em determinada situação, o que é que ele poderia pensar, que é o mais perigoso, não é? E penso isso, um personagem de um romance é outra pessoa que vive ao nosso lado, não é uma criação em que nós dizemos através dele o que queremos dizer. Esse é um truque muito mau da ficção, que é pôr personagens a dizer aquilo que nós queremos dizer e inventar personagens para dizer o contrário daquilo que nós queremos dizer. E então é muito fácil, não é? O Jaime Ramos não. Há coisas que ele diz com que eu concordo e há coisas que ele diz com que eu não concordo. Mas eu não quero que ele seja um personagem perfeito, eu quero que ele seja contraditório. E é isto que faz a riqueza dos personagens e das histórias, não é? Não conseguir enquadrar. Muita gente escreve livros em que se nota a certa altura que a personagem está a dar-nos conselhos. Eu lembro-me de um romance de uma autora portuguesa em que há um personagem que explica, há um personagem que explica à personagem como funciona o clitóris, não é? Quer dizer, eu digo, mas tem explicação, não é? O que é que Jaime Ramos diria? Diria, isso não existe. Porque nós temos que dar respostas chocantes, as pessoas estão muito conformadas às maneiras de pensar, ou correta ou incorreta, não é? E então acabam por não pensar, acabam por ser tribos, não é? Tribos que pensam assim, e então o que eu penso depende da minha tribo, o que eu penso depende desta tribo ou desta. É muito desagradável, por isso é que eu acho que um dos combates hoje fundamentais é pela liberdade. Pela liberdade, a liberdade mesmo, não é? Não é a liberdade de fazermos o que quisermos, não, é a liberdade dentro da nossa cabeça. Muitas vezes nós pensamos que a liberdade é a liberdade para fazer alguma coisa. Não, a liberdade é dentro da nossa cabeça. Sentirmos pessoas livres. É aquilo que eu quero que o Jaime Ramos seja. Ele pode ser uma má pessoa ou pode ser uma boa pessoa. Isso não me interessa. Interessa-me que ele seja uma pessoa livre, não é? Uma pessoa capaz de fazer coisas livres.